Gênesis 29. Chegada de Jacó a Harã. Jacó pôs-se de novo a caminho e continuou a viagem para as terras do Oriente. Um dia, encontrou no campo um poço, perto do qual se encontravam juntos 3 rebanhos de ovelhas, pois era daquele poço que davam água a beber aos rebanhos. A pedra que tapava a boca do poço era enorme. Por isso, quando se juntavam lá todos os rebanhos, os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber aos rebanhos e depois voltavam a colocar a pedra como antes. Jacó perguntou aos pastores: "Amigos, de onde são?" E eles responderam: "Somos de Harã." Jacó perguntou de novo: "Por acaso conhecem Labão, descendente de Naor?" "Conhecemos sim", responderam eles. Jacó perguntou ainda: "Ele está bem?" "Está sim. Olha, a filha dele, Raquel, vem aí com o rebanho", indicaram os pastores. Jacó disse: "Ainda é bastante cedo, ainda não é tempo de recolher o rebanho. Deem-lhe de beber e leve-no outra vez a pastar." Eles responderam: "Não podemos, temos que esperar que se juntem todos os rebanhos para que os pastores tirem a pedra de cima do poço e possamos dar de beber ao rebanho." Enquanto estava a falar com eles, chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Ao ver Raquel, filha do seu tio Labão, com o rebanho de seu tio, Jacó aproximou-se e retirou a pedra de cima do poço e deu água ao rebanho do seu tio Labão. Depois saudou Raquel com um beijo e não pôde conter as lágrimas. Jacó anunciou a Raquel que ele era parente do pai dela, pois era filho de Rebeca, e ela foi a correr levar a notícia ao pai. Labão, ao ouvir falar do seu sobrinho Jacó, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e conduziu-o para sua casa. Jacó contou-lhe então tudo o que tinha acontecido. E Labão exclamou: "Realmente tu és da minha própria família." E Jacó ficou em casa dele. Casamento de Jacó. Jacó já estava há 1 mês em casa de Labão, quando este lhe disse: "É certo que tu és meu parente, mas até agora tens trabalhado para mim de graça. Diz-me que salário queres." Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha uns olhos muito ternos, mas Raquel era bonita e elegante. Jacó gostava muito de Raquel e por isso respondeu: "Aceito trabalhar para ti durante 7 anos, para casar com Raquel, a tua filha mais nova." Labão respondeu: "Está bem, é melhor casá-la contigo do que casá-la com outro qualquer. Pode continuar em minha casa." Para obter Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e pelo amor que lhe tinha, aqueles 7 anos pareceram-lhe apenas alguns dias. Depois disse a Labão: "Dá-me a minha mulher, para eu casar com ela, pois já acabou o tempo combinado." Labão convidou toda a gente do lugar e ofereceu um banquete. Mas à noite, em vez de Raquel, Labão levou Lia para o quarto dos noivos, e foi com ela que Jacó dormiu. Labão deu a sua filha Lia à escrava Zilca para ficar ao serviço dela. Pela manhã, quando Jacó se deu conta de que era Lia, foi reclamar a Labão: "Que é que me fizeste? Por amor de Raquel andei a trabalhar para ti. Por que é que me enganaste?" Labão respondeu: "Cá na nossa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Mas, depois dos 7 dias de lua de mel, podemos dar-te também a outra em casamento, desde que te comprometas a trabalhar para mim outros 7 anos mais." Jacó assim fez. Passaram os 7 dias de lua de mel e Labão deu-lhe também a sua filha Raquel como esposa. A Raquel, Labão deu Bilá, sua escrava, para ficar ao serviço dela. Jacó dormiu também com Raquel, e esta era a sua preferida. E durante mais 7 anos, Jacó ficou ao serviço de Labão. Os filhos de Jacó e de Lia. O Senhor viu que Lia era menos amada do que Raquel,
e fez com que Lia pudesse ter filhos e Raquel não. Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, porque dizia ela: o Senhor olhou para minha angústia, e daqui em diante talvez o meu marido passe a gostar mais de mim. Voltou a ficar grávida e deu à luz a um filho, que chamou de Simeão, porque dizia ela: o Senhor ouviu dizer que eu não era amada, e me deu outro filho. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz a um filho, que deu o nome de Levi, pois dizia ela: desta vez meu marido ficará mais afeiçoado a mim, pois já dei a ele 3 filhos. Voltou ainda a engravidar, e ao dar à luz o filho exclamou: desta vez poderei louvar o Senhor. Por isso, deu ao filho o nome de Judá, e depois não voltou a ter filhos. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.